Meu nome é William Adão de Almeida Ferreira. Eu sou estagiário nesse período remoto do professor Uri. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o atletismo, qual vocês já estudaram na semana do PET. O atletismo, como vocês já estudaram a história, as características e as provas. O atletismo é uma matéria que você já estudou no ensino fundamental. Você estudou e vivenciou certas provas. E hoje a gente vai falar um pouco mais e abordar algumas questões além do ensino médio, a questão do atletismo das provas combinadas. As provas combinadas são grupos de provas que têm várias modalidades de provas, são tanto para homens como para mulheres. O que a gente coloca assim? Quais são essas? Eu vou colocar um quadro que vai ficar mais fácil vocês observarem quais são as provas. As modalidades elas podem ser divididas em 4 conjuntos, né? Então eu vou falar um pouco do primeiro conjunto, que vocês podem ver que são as modalidades do decátulo. O que seriam essas modalidades? Ela é específica para os homens, porque eles têm certas características que diferenciam das mulheres nas questões fisiológicas. Eu vou citar algumas, para exemplo, como o número de glóbulos vermelhos. O que acontece? Os glóbulos vermelhos dos homens são mais, e isso favorece o transporte de oxigênio do que em relação às mulheres. E também a gente tem que os hormônios masculinos, eles favorecem o desenvolvimento dos músculos e favorecem também a queima de calorias. E o das mulheres, os hormônios, eles facilitam o acúmulo de gordura em algumas regiões, o que vai facilitar a sustentação da gravidez. E também esse acúmulo de gordura, de certa maneira, ele vai dificultar um pouco algumas provas que elas desenvolvem. Só que também vão dar elas outras características que vão facilitar em outras provas, como a gente vai ver ao longo da aula. Então, quais são essas modalidades? São modalidades que são desde os fundamentos básicos do atletismo, que são o correr, o saltar, o lançar, como nas modalidades do heptátulo, do pentátulo moderno e o pentátulo clássico. São essas modalidades que têm provas que elas seguem o mesmo formato, que são os formatos dos elementos básicos do atletismo, que é o correr, o saltar e o lançar. Só tem uma diferença nas modalidades do pentátulo moderno, que seriam essas provas do hipismo, da esgrima e da natação e o tiro esportivo, que não fazem parte dessa composição do atletismo antigo, né? Então você tem essas outras provas que compõem as provas combinadas. E por que eu ressalto todas essas provas de novo? Para a gente pensar um pouco mais sobre quais capacidades físicas estão dentro dessas provas e dentro dessas modalidades que são competitivas dentro do atletismo, né? A primeira capacidade física que a gente vai situar é a agilidade. Ela é a capacidade de executar movimentos rápidos, ligeiros e com mudança de direção. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. A força, capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que ocorre por meio de ações musculares. A força isotônica é o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. A força isométrica, ou essa até a estática que a gente pode falar, é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. A força explosiva, que é a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Tem a força de resistência, que é a capacidade de sustentar uma dada carga de atividade ao longo de um tempo possível, sem fadiga, né? A resistência aeróbica, ela permite manter um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio equilibra-se com a absorção, sendo os esforços de fraca ou média intensidade. A resistência anaeróbica permite manter por um período determinado de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio é superior à sua absorção, acarretando um déficit de oxigênio, que somente será recompensado em repouso.
sendo os esforços de grande intensidade. A resistência muscular localizada é a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. A resistência de velocidade é a capacidade de executar movimentos cíclicos nas mais altas velocidades individuais possíveis. A velocidade de deslocamento é a capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto a outro. A velocidade de reação é a rapidez com que uma pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil. Velocidade de membros é a capacidade de mover membros superiores ou inferiores tão rápido quanto possível. Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Podem ser de 3 tipos: dinâmica, estático e recuperado. Equilíbrio estático, adquirido em determinada posição. O equilíbrio dinâmico, adquirido durante o movimento. E o equilíbrio recuperado explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em movimento. A gente tem também a coordenação motora, que pode ser vista como uma destreza. É a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Então, pessoal, essas capacidades físicas elas são muito importantes da gente entender como elas funcionam, porque tem vários aspectos fisiológicos que influenciam nesse funcionamento. Isso vai levar a certas vantagens para algumas provas e desvantagens para outras. Então, se a gente for colocar algumas provas de corrida, a gente tem certas capacidades físicas que vão fazer com que a gente destaque mais do que em outras. E no mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula e muito obrigado.